Meus amigos, gente boa, por que é tão importante ter zelo na hora de contratar? Na hora de se buscar o jogador no mercado? Na hora de dar um contrato a um jogador? O que é que esse clube busca desse jogador quando vai contratar? Busca resultado? Busca os números desse jogador no momento em que está sendo contratado? Busca analisar as últimas temporadas desse jogador? Ou contrata apenas para dar satisfação à torcida, satisfação à imprensa? Muitas vezes tínhamos a sensação de que o Ceará fazia grandes contratações quando se tratava de alguns jogadores ditos como medalhões. E os caras chegavam, alguns dava certo, jogava até uma bola razoável, como, por exemplo, nós tivemos no Ceará Cláudio Adão. Né? Cláudio Adão jogou muito pelo Ceará. E já chegou no Ceará, a gente pode dizer, final de carreira. Mas, em compensação, muitos outros. A gente enumeraria aqui vários que não deram certo. O que é que se busca hoje para equilibrar o clube de futebol? Porque antigamente se contratava sem nenhum tipo de consulta a, por exemplo, o scout. Os clubes não tinham scout. As partidas de futebol, muitas vezes, não tinha nem gravações, filmagens. Era tipo assim, o cara joga bem no Remo, o Ceará ia lá, buscava o cara no Remo. O Ceará trouxe uma época Dadinho. Dadinho era o centroavante, aquele centroavante clássico, fazia gol de todo jeito. Chegou no Ceará, não deu nada. O Ceará foi buscar outro no Remo, que eu estou lembrando aqui, chama Luiz Carlos. Centroavante canhoto, muito bom centroavante, lá no Pará. Aqui também não deu nada. E tantos jogadores também foram acertados. Rubens Feijão, Lira, Serginho, Caçapava, Assis Paraíba. Né? Quantos jogadores se contratava sem ter essa comitiva toda para escolher o jogador? E é tanta gente escolhendo que escolhe errado. O que me faz, por exemplo, imaginar que o Ceará pagaria ao Goiás R$1 milhão para ter Nicolas. O que poderia me fazer acreditar que o jogador que era reserva no Goiás chegasse ao Ceará e deslanchasse a fazer gol? Porque muita gente diz assim, mas estava bem, estava fazendo gol no Campeonato Goiano. O cara fazer gol no Campeonato Pernambucano, Goiano, Baiano, Cearense não é referência, bicho. Não é referência para contratar esse cara. Agora, o Ceará trouxe o Nicolas, pagou R$1 milhão ao Goiás, deu ao Nicolas, pasmem, 2 anos de contrato, mais 4 milhões de contrato ao Nicolas. E o Nicolas passou 1 ano no Ceará. E durante esse 1 ano no Ceará, o Ceará pagou a ele 170 mil de salários, né, vezes 12, mais 1 milhão que o Ceará deu a ele lá, tá? Mais 13º, férias e tal. O Ceará gastou com o Nicolas, em média, R$3 milhões para o cara fazer 3 gols. Ou seja, R$1 milhão saiu cada gol do Nicolas no Ceará em 2023. Selmo, como é que eu posso me blindar desse tipo de jogador, desse tipo de investimento caro? Porque o cara não rendeu nada, o cara passou 1 ano aqui, o Ceará agora mandou ele para o Paysandu, mandou de graça, né? Reincidiu o contrato, ele foi embora. E o Ceará ficou com prejuízo de mais de R$3 milhões. Prejuízo técnico e financeiro. Porque quando você pega R$3 milhões, investe num jogador que não te dá retorno nenhum, ou quase nada de retorno, é muito complicado. Fato é que o Nicolas chegou, não emplacou, a bola queimava no pé do rapaz, não dominava uma bola com o pé, era na canela. E aí eu me pergunto, como é, gente, que se chega a esses nomes? Como é que você chega a imaginar que um jogador
que era reserva do Goiás, poderia ser útil ao Ceará. Isso pensando no que ele fez no Paysandu, não dá para jogar o passado de volta ao presente. O que passou, passou. A bola que entrou, já entrou. Uma coisa que a gente espera, o torcedor do Ceará espera do senhor Haroldo Martins, é realmente critério, cara, na hora de contratar. Mas eu tenho dúvidas quando as coisas não são aclaradas da forma que passe para o torcedor credibilidade. Porque o Ceará não entrou mais na onda da transparência apenas. O Ceará hoje precisa resgatar a credibilidade do time junto ao seu torcedor. Está abalada. Tem que juntar credibilidade e transparência. Procurar trazer o torcedor para dentro e procurar errar o mínimo possível. O Ceará não tem dinheiro para errar. O Ceará não pode brincar de fazer contratos como esse contrato do Nicolas. E aí eu te pergunto, erra, traz do jeito que quer, paga o valor que quer, 170 mil para o centroavante como o Nicolas, numa Série B, contrato de 2 anos, é uma loucura, gente. Eu espero que esses tipos de contrato não esteja sendo feito lá em Porangabuçu. Só lembrando, Haroldo é advogado, Dubruski é advogado, aí nós temos o presidente, que tem formação no mercado financeiro, temos o Ricardinho, que eu acho que a parte mais frágil desse processo é o Ricardinho, porque eu acho que ele sempre vai olhar um pouco o lado do jogador. É o cara que está fazendo a transição de jogador para cartola. Eu acho que o Ricardinho talvez, né? Não sei se eu estou correto em pensar dessa forma. Ele analise nesse contexto mais também o lado do jogador e não só do clube. Mas, gente, tem que ter critério. Aí ontem eu assisti uma entrevista do presidente, quando ele relatou o Fernando Miguel. Ele disse que tinha feito uma ligação para o Fernando Miguel, antes dessa comissão ser montada. O atual diretor de futebol disse que a contratação do Fernando Miguel, quando ele chegou, já estava certa. Não passou pelo crivo dessa comissão que o Ceará tem hoje, dessa diretoria de futebol. Aí começam as mentiras. Aí por isso que eu falo, quando não tem transparência, não tem credibilidade. E erra-se. Porque o presidente diz, não, ontem ele falou, eu só liguei, mas com certeza a contratação passou pelo critério da comissão da direção nova de esportes do Ceará, de futebol do Ceará. Aí eu já vi o Haroldo Martins dando uma entrevista dizendo, não, quando nós chegamos já estava contratado já. Já era uma contratação da diretoria anterior, ou seja, do presidente, era o presidente que contratava. Então esse disse não me disse mostra só uma coisa para nós. Não há hegemonia também no departamento de futebol do Ceará. Eu até agora tenho dúvidas em relação aos critérios. Eu não vou criticar quem foi contratado. Eu posso até emitir aqui o meu pensamento em relação ao Fernando Miguel. Não acho que vai ser um grande goleiro no Ceará. Vai ser muito cobrado pela torcida. Eu acho o Richard muito mais goleiro do que ele. Com todos os defeitos do Richard quebrado. Eu acho o Bruno Ferreira também mais goleiro do que o Fernando Miguel. O Fernando Miguel foi um grande goleiro. O momento dele não é esse momento para a gente achar que ele pode ser a salvação para o gol do Ceará. O diretor falou uma coisa, o presidente falou outra coisa, em relação aos mesmos assuntos, as coisas não estão bem equilibradas em Carlos de Alencar Pinto. Chegou o Rai Ramos, espera-se que dê certo no Ceará. O Ceará tem que ter um critério bem definido para errar menos e não fazer esses gastos exorbitantes e ter esses prejuízos que teve com o Nicolas. É o que o torcedor pede, é o mínimo que o torcedor pede. Critério e cuidado na hora de contratar, transparência para poder resgatar a credibilidade e andar de mão dadas com o time em 2024. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê por aí.